tudo bem com vocês? Agora a gente vai responder a questão: como fazer uma análise horizontal de balanço patrimonial em provas, principalmente em disciplinas, né, de análise econômico-financeira de demonstrações contábeis dos cursos de administração e de economia. Lembrando que este vídeo não está focado para aqueles estudantes, né, de contabilidade, porque vocês se aprofundam muito mais. Então, vamos ser mais diretos aqui para aqueles estudantes que precisam fazer uma análise, mas não tão aprofundada. Lembrando também que não utilizaremos Excel e planilhas eletrônicas, porque estamos considerando que estamos numa prova, que o máximo que a gente pode ter, talvez, seja uma calculadora que o professor libere. Lembrando que a resposta aqui para essa pergunta vai ser considerando o base do exercício anterior. Então, isso quer dizer que se no exercício considerar que eu quero analisar o ano de 2021, o meu balanço, fazer uma análise horizontal, eu vou tomar como base o ano anterior. O ano anterior é 2020. Tá? Então, eu considero assim. Mas pode ser também que eu queira considerar o ano de 2022 e o professor diga no enunciado, fixe o ano de 2020. Então, vocês vão analisar o 2022 em relação a 2020 e 2021 também em relação a 2020. Então, depende do que o comando da questão diz. Neste caso em específico, nós vamos tomar sempre o ano anterior. Ou seja, vamos analisar 2021 considerando 2020 e vamos analisar 2022 considerando 2021, tá bom? Vamos fazer então a questão, porque daí fica muito mais claro como que faz essa análise horizontal. A análise horizontal, ela sempre vai fazer essa comparação, então de um ano para o outro. Então eu vou analisar as colunas em relação ao ano anterior. Então, aqui eu tenho aqui um modelo bem simplificado de um balanço patrimonial, e eu gostaria de ressaltar que aqui no meio a gente tem esse total. O que é esse total? Vai ser a soma tanto do que está aqui em cima, que é o meu ativo, quanto o que está aqui embaixo, que é o meu passivo. Se vocês se lembrarem, tem um vídeo que foi gravado acerca de como fazer lá um balanço patrimonial e responder determinadas questões. E a gente sempre tem um razonete. E esse razonete a gente tem do lado esquerdo o ativo, do lado direito a gente tem o passivo. Ativo a gente faz lançamentos a débito, no passivo a gente faz lançamentos a crédito. E aqui no total a gente sempre vai ter determinados valores. E esses valores eles devem ser iguais, como se fosse uma balança. Então, se aqui eu tenho o meu ativo e aqui eu tenho o meu passivo, né? Aqui eu tenho o meu lado esquerdo do razonete e aqui eu tenho o meu lado direito do razonete. Isso quer dizer que o meu total aqui, ele deve ser o mesmo, tá? Então, por isso que não tem duas células específicas, uma para o total de cima e uma para o total de baixo, porque eu estou partindo desse pressuposto aqui, que existe aqui uma balança equilibrada entre ativo e passivo, tá bom? Então, eu tenho que, primeiramente, vir aqui e fazer essas somas, né? Que daí vai me resultar aqui no ano de 2016 eu vou ter um equilíbrio de 840 mil, no ano de 2017 1 milhão e 26 e 2018 1 milhão e 98, tá? Então agora eu vou fazer as comparações entre as células de forma horizontal, tá? Então, como que eu faço isso? Como que eu vou fazer a análise horizontal? Sempre lá na matemática, lembra-se que a gente tem no numerador, que é a parte aqui de cima da minha fração, eu vou ter o que eu quero. E na parte de baixo, o que eu tenho. Então, se eu quero saber qual que foi o aumento, né, do ano de 2017 em relação ao ano de 2016, vocês não concordam comigo que eu posso fazer simplesmente 165 dividido por 150. Se eu fizer esse valor, eu vou ter um número, e esse número, se eu multiplicar por 100%, multiplicando por 100, eu vou ter a resposta em percentual, tá? Então, esse que é o pulo do gato, vamos dizer, na hora que vocês estiverem fazendo a questão. Eu tenho no numerador o que eu quero, vou dividir, né? Tenho no meu denominador o que eu tenho, tá? Então, eu vou fazer isso. Se eu estou considerando sempre aqui como base o ano anterior, se eu quero analisar 2017, eu vou considerar o ano de 2016. Se eu quero analisar o ano de 2018, eu vou considerar o ano de 2017 para fazer a comparação. Então, no caso aqui de 2018, para eu achar aqui o valor do meu percentual, eu vou pegar 142.500, vou dividir por 165, essa resposta eu vou multiplicar por 100 e vou ter aqui a minha resposta em percentual, tá bom? E com isso,
né, no primeiro caso ali, eu já descobri qual que é o meu percentual na primeira coluna, aqui em minha análise horizontal, comparando o ano de 2017 com o ano de 2016. Então, o que isso significa, né? Se tiver uma pergunta lá aberta, significa que eu tenho 110%. 110% significa que aumentou em 10% de um ano para o outro. Então, perceba que 2016 ele é menor do que 2017. Então, se tivesse aqui dado, por exemplo, menos do que 100%, opa, tem alguma coisa errada, porque houve um aumento. Então, como que eu estou considerando que o percentual foi menor, né? Houve menos de 100%? Porque lembrando, né, que 100% vai ser o que eu tenho, né? Então, o que eu tenho, agora, o que eu quero saber o quanto que a mais que aconteceu. Então, quanto a mais? 10%. Então, sempre eu considero a diferença com 100 aqui, tá bom? Então, na minha análise de 2016 para 2017, houve um aumento de 10% no meu ativo circulante, no realizável de longo prazo, 15%, no meu permanente, 30%. Então, isso quer dizer que o maior impacto aqui de um ano para o outro, em aumento, dentro do meu ativo, foi lá no permanente. Agora, vamos ver o passivo. Foi no passivo circulante ou no exigível de longo prazo que houve maior aumento? Foi no longo prazo. Então, isso quer dizer que 33% de aumento de um ano para o outro. Então, com essas informações, nós, gestores, futuros administradores, futuros economistas, nós temos que tomar decisões. Então, se você visualizou que houve essa modificação, aonde que você vai atingir aqui? Aonde que você vai tomar uma atitude, né? Você vai olhar ali, por exemplo, poxa, eu queria que aumentasse tanto o meu exigível, o que aconteceu? Aonde que eu falei? Então, esse que é o maior objetivo, você comparar de um ano a outro as contas, né? Então, por isso que é horizontal, você está considerando as contas específicas, você está fazendo uma comparação da própria conta com ela mesma, só que em períodos distintos, tá? E aqui no ano de 2018, a gente fez a mesma coisa. Então, só voltando, o que eu faço? Eu vou pegar o que eu quero, então eu vou pegar 142 mil, por exemplo, e 500 aqui analisando horizontalmente, né, a conta do ativo circulante. Eu vou dividir pelo ano anterior. Qual que é o ano anterior? O ano anterior vai ser 2017. Vou dividir por 165 mil. O resultado vai dar um valor que não está em percentual. Aí, com essa divisão, aqui então eu divido, e o resultado disso, eu vou puxar para cá, multiplicando por 100. E daí eu vou conseguir completar as minhas células, igual a gente pode ver aqui na próxima coluna. Então, a gente conseguiu ver que a análise horizontal aqui do ano de 2018 ficou com 86,36. Lembrando que o total não era 100%, que era 165 mil, então houve uma queda. Está menor do que 100%? Diminuiu. Então, isso quer dizer que de 2017 aqui para 2018 houve uma queda do ativo circulante. Opa, o que será que aconteceu? Talvez essa queda aqui, será que ela não pode ter sido provocada porque eu tive um aumento aqui, ó, de 17%, tanto no passivo circulante quanto no exigível? Né? Então, será que eu não tirei dinheiro de caixa para arcar com os meus custos aqui, né, com as minhas obrigações de curto e de longo prazo? Então, essas análises que você consegue verificar. Aqui, o objetivo, claro, vai ser analisar horizontalmente. Então, eu quero comparar ativo circulante de um ano para o outro, o permanente de um ano para o outro, e assim por diante, o realizável, o passivo circulante. Entretanto, isso não impede que eu faça comparações para saber aonde que o dinheiro está sendo alocado para outras contas. Mas, análise horizontal está na linha, estou analisando a mesma conta, só que em anos diferentes, tá bom? Então, no exercício final, né, o gabarito que seria que o professor ia lá e ia dar um certão, seria esse daqui em tela. Então, o total, lembrando que esse total aqui é aquele mesmo total que a gente tem lá quando a gente está fazendo o balanço patrimonial e a gente tem que ter o equilíbrio das contas. E as análises horizontais, sempre quando for mais do que 100%, houve um aumento, quando for menor do que 100%, houve uma queda de um ano para o outro. Neste exercício, a gente tomou como base o exercício anterior. Então, eu comparei 2017 com 2016 e comparei 2018 com 2017. Mas poderia ter sido um outro comando, né? Só fixando lá o ano de 2016 e fazendo as comparações. Então, fique atento com o que o comando da questão pede, tá bom? Espero que tenha tirado essa dúvida de como fazer a análise horizontal, né, de uma forma mais simplificada. Caso
Caso tenha ainda alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. E se você entendeu, não esqueça de deixar um like para que a gente compreenda que o conteúdo está sendo relevante para vocês, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.